Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando agora continuidade à aula de medidas de dispersão. Essa parte é no momento assíncrono, tá? Então, no momento síncrono dessa aula, nós vimos as medidas de dispersão para dados discretos, vimos o que representavam, vimos alguns exemplos, como amplitude, tivemos desvio, desvio média, desvio padrão, variância e desvio padrão. E nós vamos trabalhar, dar continuidade a esse material da mesma forma, vendo as mesmas medidas de dispersão, só que agora se tratando de dados contínuos. Do mesmo jeito que a gente trabalhou quando tinha medidas de dispersão para dados discretos, quando se trata de dados contínuos, estas apresentam informações que me fornecem as variações, agora não mais dos números, mas das classes em relação à média. Note que, como a gente está trabalhando agora com dados contínuos, fica difícil fazer uma espécie de inferência acerca de qual valor daquela classe eu vou atribuir, né? Então, o valor propício e comum utilizado é exatamente o ponto médio da classe. Então, eu vou precisar saber o ponto médio da classe e também saber a média de todos os dados. E isso a gente já aprendeu a determinar em um vídeo anterior. Então, conforme eu já havia mencionado, nós precisamos inicialmente saber as médias de todos os dados, por assim dizer, né, e observar também a frequência de cada classe. Isso é importante porque meio que vai ser a quantidade de vezes que aquela informação vai se repetir, conforme nós vamos ver nos exemplos. Então, a partir de agora, nós vamos ver alguns exemplos de medidas de dispersão e vamos em frente, tá bom? A primeira que nós vamos analisar é a amplitude. Não sei se vocês lembram, quando nós trabalhamos medidas de dispersão para dados discretos, a amplitude nada mais era do que eu pegar o maior valor e subtrair do menor. Aqui vai ser bem parecido, só que como eu não sei exatamente quais são os maiores e menores valores, já que eles estão distribuídos em distribuição de frequência, os dados, eu vou pegar os limites de classe. Eu vou pegar o menor valor da primeira classe, vou pegar o maior valor da última classe e fazer a diferença entre o maior com o menor. Então, eu coloquei aqui LSN como sendo o limite superior da enésima classe, que seria a minha última, já que eu não sei qual que seria, e o limite inferior da primeira classe. Então, a amplitude vai ser fazer a diferença entre esses dois valores, nada mais do que isso. Beleza? Bem simples, assim como era lá em amplitude de dados discretos. Coloquei aqui um exemplo só para a gente entender como é que funciona e nós vamos trabalhar com esse exemplo até o final da aula, desse momento assíncrono, tá? Temos aqui uma distribuição de frequência com três classes, variando de 2 a 6, de 6 a 10 e de 2 a 14. E tem os dados, frequência absoluta, absoluta acumulada, relativa, relativa acumulada. E notem que aqui eu coloquei, já para facilitar a minha vida, a coluna de ponto médio, que nada mais vai ser do que a média de cada uma dessas classes aqui, tá certo? Aí você pode tirar a média dos extremos ou tirar do primeiro. E como nós vimos que a amplitude de cada classe é 4 unidades, só ir somando, né? 4 mais 4 dá 8, 8 mais 4 dá 12, enfim. Então, voltando aqui para o nosso exemplo, a primeira medida de dispersão que temos para calcular é a amplitude. Notem que olhando para a minha última classe, que é a terceira, o limite superior dela vai ser 14. E olhando para a primeira classe, o limite inferior dela é 2. Então, a minha amplitude nada mais vai ser do que eu fazer 14 menos 2. Né? E aí, a minha amplitude está aí como resposta. Eu tenho aí resposta 2. Certo? É bem simples essa primeira medida de dispersão. Vamos falar agora da próxima, tá? Nós vimos que lá em dados discretos, a nossa segunda medida de dispersão era conhecida como desvio, a gente até chamou de D, e vamos até utilizar as mesmas letras. É óbvio que as fórmulas elas vão variar um pouco, mas nós vamos usar a mesma nomenclatura, certo? Então, nós vemos lá em dados discretos que o desvio era exatamente o somar as distâncias das observações até a média. Então, a partir de agora, eu vou estar tomando o ponto médio da classe, tá certo? E a média total de dados. Agora a gente vai ver que é o seguinte, ó, quando eu olho, por exemplo, aqui para essa minha tabela, e eu olho aqui, por exemplo, para a minha primeira classe, eu tenho uma frequência absoluta de 6 vezes.
Ou seja, eu tenho 6 informações que estão do 2 até o 6. Então, se eu fosse fazer uma espécie de cálculo, eu teria que replicar isso aqui 6 vezes. Da mesma forma na segunda classe, só que agora, em vez de fazer 6 vezes, eu vou precisar fazer 10 vezes. Então, para todas as medidas de dispersão que nós formos trabalhar a partir de agora, eu vou ter que olhar também a frequência da classe. Então, por exemplo, a fórmula para desvio vai ser essa daqui, ó, somatório. Eu vou estar pegando cada classe, olhar a frequência dessa minha classe, analisar o ponto médio e a média dos dados. Então, eu faço uma distância do ponto médio até a minha média dos dados e multiplico pela respectiva frequência da classe. Então, pego a frequência da classe 1, o ponto médio da classe 1 e tiro a diferença. E faço essa álgebra aqui. E vou somando até chegar lá na minha última classe. Tá certo? Aquilo que eu já havia apresentado, Fi é a frequência absoluta, PMI ponto médio e X é a média das minhas observações. Beleza, dito isso, antes disso, assim como nós vimos lá com desvio para dados discretos, aqui pode acontecer a mesma coisa. Eu posso trazer uma informação incorreta ou com valor negativo, né? Ou então resultando em zero, o que seria, por vezes, conclusão errônea da minha informação, como é o que a gente vai ver nesse exemplo. Tá? A questão pede para calcular o desvio do exemplo anterior, então a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média. Para quem não lembra da média, a gente vai sempre calcular essa média para todos os exemplos aqui para frente. A fórmula da média era eu pegar a minha frequência, multiplicar pelo ponto médio da classe e dividir por todas as observações. Então, eu pegava a frequência, multiplicava pelo ponto médio, a frequência, multiplicava pelo ponto médio, a frequência, multiplicava pelo ponto médio, somava tudo e dividia pela quantidade de observações. Bem, dito isso, a gente vai ter que a média 6, a frequência da primeira classe, 4, o ponto médio da primeira classe, 10, a frequência da segunda classe, 8, o ponto médio da segunda classe, assim por diante. E 6 mais 10 mais 4 é exatamente a quantidade de observações que eu tenho. Note que aqui é como se a gente estivesse realizando uma média ponderada, né, dessas informações. E realmente é assim que se aplica. E então, para me calcular o desvio, usando a fórmula que eu acabei de ver, eu vou pegar a minha frequência da minha primeira classe, vou tomar o ponto médio, menos a média de dados que eu havia determinado aqui como sendo 7,6. Vamos guardar até essa informação, 7,6, vamos usar até o momento final. E vamos estar somando com a próxima frequência, que é 10, que multiplica 8, que é o ponto médio, menos 7,6, que é a média dos dados. E fazer aqui a mesma coisa, o 4 vezes frequência, vezes 12, que é o ponto médio, menos 7,6, a média dos dados. Realizando essas álgebras, aí nós chegamos na resposta zero. Né? As contas não estão corretas, mas notamos aquela informação que eu já havia mencionado anteriormente. É possível que eu chegue num resultado que seja inconclusivo ou errôneo, até porque quando eu observo aqui a minha tabela de dados, nós temos que os dados variam. Né? Eu tenho informação do 2 até o 6 e também tenho informação do 10 até o 14. Então, eu vou ter pelo menos um número que seja 10, certo? E pelo menos um número que seja menor do que o 6, né? Bem próximo do 6. E notem que quando a gente faz uma comparação desses resultados em relação à média de dados, que a gente viu do 7,6, a gente chega aí numa variação. Comento também que, embora a gente veja que seja uma medida de dispersão que talvez traga erros, certamente e provavelmente ela tem as suas aplicações e nós utilizamos. Então, passo para vocês, mas comento que ela é muito pouco utilizada, talvez por causa desses pequenos probleminhas, né? Muito bem. A outra medida de dispersão que nós trabalhamos é o desvio médio. Né? Relembrando rapidamente, lá no desvio médio, nós pegávamos a distância absoluta, a observação, até a média dos dados. Aqui vai ser bem parecido. De novo, eu vou pegar a frequência da classe
e ver a distância absoluta do ponto médio até a média dos dados. Então, eu vou estar fazendo essa informação. Importante, como eu falo aqui em médio, eu vou estar dividindo pela quantidade de observações, tá certo? Daqui a fórmula, desvio médio para dados contínuos, vou analisar cada classe, frequência da classe, e aqui eu vou botar em módulo o ponto médio menos a média dos dados. E aí eu faço isso com a primeira classe, frequência, módulo do ponto médio menos a média, para a segunda classe do mesmo jeito, para a enésima classe da mesma forma. Embora essa medida de dispersão ela seja mais eficiente para apresentar assim, as respostas, ela é pouco utilizada, como que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que nada mais é do que a variância e o desvio padrão. Então vamos fazer o exemplo e usar aquela tabela, né, aquele exemplo anterior, e usar a fórmula que a gente aprendeu de usar. Acabou de ver. Né? Então a gente calcula primeiro a média aritmética, essa média a gente já viu como é que calcula, vamos deixá-la aqui, e aí nós temos o resultado do meu desvio médio. Notem que vai ser um pouco parecido com o desvio, né, tirando aqui a diferença dos módulos, e sendo que agora eu vou estar dividindo por 20, que é a quantidade de observações. Importante, por vezes, alguns alunos cometem os deslizes de fazer o seguinte, em vez de dividir por 20, como nós estamos vendo aqui, eles dividem por 3. Né? Então, quando eu for dividir, eu não vou estar dividindo pela quantidade de classes, certo? Não divido pela quantidade de classes, divido pela quantidade de observações. Tomem cuidado nesse aspecto. Até porque se eu observar a frequência aqui, 6, e 10, e 4, é como se eu estivesse repetindo essa informação nesse último caso 4 vezes, essa informação 10 vezes e essa informação 6 vezes. Então, estou variando aí 20 informações. Então, mais uma vez, tomem cuidado com isso. Só fazendo aqui um pouco de álgebra, né? Observem que estou em módulo, o ponto médio da primeira classe menos a média, isso em módulo resulta um valor positivo, multiplica por 6, e aí fazendo as continhas, do mesmo jeito que 8, módulo de 8 menos 7,6, módulo de 12 menos 7,6, e respectivamente multiplicando por 10 e por 4, fazendo álgebra, aí nós chegamos na resposta 43,2, dividido por 20, deu como desvio médio 2,16. Beleza? Mais uma medida de dispersão, é a penúltima para hoje, né? A variância. Nós vimos lá em dados discretos que a variância a gente pegava a observação menos a média ao quadrado. Nós somava todas elas e fazia uma média desses dados, tá certo? Aqui vai ser também um pouco parecido, tá certo? Nós vamos estar elevando ao quadrado, só que agora também nós vamos estar observando a frequência da classe, do mesmo jeito como a gente já havia feito no desvio médio. Pega cada classe, importante, lembrem-se que o símbolo é sigma ao quadrado, né? A gente já falou sobre isso. Pega cada classe de um variante. Vou pegar a primeira classe. Em vez de olhar a observação, eu vou pegar o ponto médio da classe menos a média dos dados, elevo ao quadrado. E divido tudo pela quantidade de observações. Então, para a primeira classe, a frequência dela, que multiplica o ponto médio da primeira classe menos a média, elevado ao quadrado, e faço a mesma coisa aqui até chegar na minha última observação. Só um comentário que a gente tem, que por vezes eu vejo os alunos errando, é que eles vão fazer a diferença e vão multiplicar pela frequência e depois elevar ao quadrado. Se a gente fizer isso, a gente vai estar errando, tá bom? Então, a gente vai ter que fazer a diferença, eleva ao quadrado e depois multiplica pela frequência. São as interações que a gente tem que fazer na ordem correta, porque senão a gente vai estar errando as continhas. Temos aqui o exemplo, mesmo exemplo, né? Só para não diversificar e ao mesmo tempo a gente pode até fazer um comentário a respeito desses resultados. Calculamos a média do mesmo jeito, inclusive a mesma resposta. E aí a minha variância, notem agora como vai ser, ó, a frequência, que multiplica o ponto médio menos a média dos dados elevado ao quadrado, a frequência, ponto médio,
menos a média dos dados elevado ao quadrado, isso aqui para a minha segunda classe, e faço a mesma coisa para a minha terceira classe. Aquilo que eu havia mencionado, resolvo menos 3,6 ao quadrado antes de multiplicar por 6, 0,4 ao quadrado antes de multiplicar por 10, e por aí vai. E aí a gente fazendo as continhas, a gente chega na resposta 7,84. Notem um comentário aqui que esse meu 7,84 ele está um pouco distante do meu outro resultado, que é 2,16. Por que ele está distante? Porque eu estou elevando ao quadrado, né? Essa variância. Então, isso aí vai me fornecer essa resposta um pouco distante da minha informação. Diante disso, eu preciso aí de uma outra medida de dispersão, que é a última de hoje, conhecida como desvio padrão, e a gente viu lá para dados discretos, aqui também não vai ser diferente. Basta eu fazer a raiz quadrada da minha variância, né? Então eu peguei lá, fiz a minha variância, determinei, tirei a raiz, cheguei aí no meu desvio padrão. Ou, se por um acaso a questão ela pedir exatamente e diretamente o desvio padrão, eu vou precisar determinar a variância primeiro. Aquilo que eu já havia falado, eu preciso saber da variância, e no caso desse meu último exemplo, do desvio padrão, nós vamos tomar essa informação, que é a minha variância, que a gente tinha chegado aqui no 7,84. Por uma coincidência, eu construí essa tabela antes de resolver, e chegou apenas em valores aproximadamente exatos, né? Então, por exemplo, 7,84, a raiz inteira fechada é 2,8. Então, eu digo que aqui o meu desvio padrão é 2,8. E 2,8 vai ser bem mais próximo aqui do meu, cadê você? 2,16. Então, veja que o desvio padrão ele está bem próximo do meu desvio médio. É isso. Alguns comentários para a gente fechar aqui essa aula é que a gente tinha visto, por exemplo, lá quando trabalhou com desvio padrão e variância, que a gente tinha, no caso de dados discretos, tinha a variância e o desvio padrão populacional, que era quando englobava todos os casos, né? A fórmula a gente viu que era essa, parecida, né? Que pegava cada observação menos a média, o quadrado dividia por n. E tinha também a variância e o desvio padrão amostral. Era quando a gente tomava uma amostra, calculava a média dessa amostra, e aí fazia as observações, né, dessa amostra, menos a média amostral elevado ao quadrado, e aí a diferença que eu dividia por n menos 1, por causa do desvio padrão, perdão, por causa do erro de liberdade. Aqui existe a mesma coisa quando a gente trabalha com dados discretos, tá certo? Só que agora, só um comentário, a gente não vai trabalhar com isso, mas é somente para dizer para vocês que existe. Nós temos a diminuição, por vezes, de alguns elementos de alguma classe, e também nós vamos estar diminuindo por n-1 lá no final. Então, a gente vai ter aí, naturalmente, quando está trabalhando com muitos dados, você seleciona, por exemplo, classes aleatórias, e aí você pode variar. Ou você seleciona as classes, e aí, naturalmente, quanto mais classes, melhor. Ou você pode diminuir a quantidade de frequência dos elementos de todas as classes. Fica aí a seu critério. Basicamente é isso. Nós temos aqui o encerramento do nosso conteúdo na parte de medidas de dispersão. Teremos uma listinha para trabalhar esse conteúdo e eu vou aqui encerrar a aula com vocês. Agradeço por terem assistido e até uma próxima.